Queridos, boa noite mais uma vez. Dá uma boa noite aí bem alto. Feliz, animado. Você está feliz de estar aqui hoje? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Levanta a mão se está tudo bem com você. Levanta a mão que eu quero ver. Sabia que nós estamos acostumados a dizer que está tudo bem? Sabia que isso se tornou uma resposta automática para nós? Todas as vezes que nós encontramos com alguém e perguntam, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Automaticamente você responde, está tudo bem. Não importa se você está passando por uma crise no seu casamento, não importa se você está passando uma crise profissional na empresa, no seu trabalho, nós fomos habituados a responder que está tudo bem. Sabia que quando nós temos oportunidade também de falar como está a nossa vida, de desabafar, de compartilhar os nossos problemas, nós também não fazemos isso? Eu não sei se você já teve experiência de estar diante de alguém com que você pode, de fato, derramar o seu coração. Nós temos uma mesa, como foi falado aí, que é o que nós chamamos, é o nosso PG, né, o nosso pequeno grupo, nosso grupo de vida, nós chamamos de na mesa. E ali é um lugar em que nós compartilhamos a nossa vida, compartilhamos a nossa história, as nossas alegrias, as nossas preocupações, compartilhamos ali os nossos sonhos, desejo, as nossas preocupações, a nossa angústia. E a gente que é o facilitador na mesa, temos que ter tanta estratégia para conseguir tirar das pessoas alguma coisa, para que elas se sintam à vontade de compartilhar. Porque a resposta, tudo bem, ela é automática. Quando nós encerramos o Na Mesa, dizemos assim, agora vamos para os nossos pedidos de oração. Não, hoje eu só tenho a agradecer. Eu digo, mas você não tem um pedido sequer, nada, nada? Se não tem pedido de oração, a pessoa fala, não. Mas não é que ela não tenha um pedido de oração, é que ela não quer dizer o pedido de oração dela. Ela não quer compartilhar a vida. Obviamente, a gente sabe que existem diversas questões. Muitas vezes a pessoa não entende que ali é um ambiente seguro, né? Porque você sabe que crente, ele não fala que está fofocando. Ele fala, não, aqui fulana teve um pedido de oração. Aí ali diz, né, qual é o problema que está passando ali na casa da pessoa. Quando nós lemos esse livro, o livro de Abacuque, que é onde nós estamos na nossa série de mensagens, acabando hoje, são 3 mensagens, essa é a terceira. É exatamente isso que nós iremos observar na vida de Abacuque. Quando ele escreve esse livro, que eu tenho chamado do Diário de Oração de Abacuque, nós vemos uma pessoa que não tem nenhum problema em contar as dificuldades que está passando nesse momento. Não tem problema em dizer das suas dores, das suas angústias, das suas aflições. E ele deixa isso público, porque como foi registrado pelo Espírito de Deus, que o inspirou a fazer, hoje nós temos acesso a esse diário de oração. Hoje nós sabemos que um homem, que uma mulher de Deus, pode amar a Deus e mesmo assim ter os seus questionamentos. Deus não quer que nós nos afastemos dele todas as vezes que tivemos com problemas e que tivermos com dúvidas e questões, mas ele quer que nós levemos até ele, levemos até o seu altar, a sua presença, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Nós gostamos de dizer assim, muitas vezes, até no púlpito mesmo, deixa os seus problemas lá fora. Fique aqui inteiro na presença do Senhor. Não é verdade? Nós dizemos isso? Deixa as suas questões e os seus problemas lá fora. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos convidar você a trazer os seus problemas para esse lugar. É aqui que os seus problemas devem estar. Na presença dos seus irmãos que caminham com você na mesma fé. Na presença desse Deus que não tem problema nenhum em que você chegue na presença dele com o coração do jeito que está. Amém? Então, nós, quando vamos olhar esse livro, fizemos isso no 1º capítulo, no 2º capítulo, e hoje nós vamos ver o 3º capítulo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, tiver com a sua Bíblia de papel, já faça isso, mas vamos projetar também. Nós vamos ver um homem
que ali, sendo um profeta no seu tempo, sendo levantado por Deus, um homem que viveu 600 anos antes do nascimento de Cristo, está passando um momento difícil na sua jornada, na sua caminhada de fé. Ele foi levantado por Deus para levar esse povo, o povo de Israel, ao arrependimento. E ele tem muitas questões. Só que, diferente dos outros profetas, ao invés de falar com as pessoas, nós temos o registro desse homem falando com o próprio Deus. Todos os outros profetas, o registro que nós temos é desses profetas falando com o povo que precisava se arrepender. Esse profeta, de uma maneira muito especial, muito específica, ele fala com Deus. Ele leva as suas questões a Deus. Queridos, no primeiro capítulo, esse homem, ele faz uma série de questionamentos. Ele questiona até quando, Senhor, até quando eu vou falar, eu vou me angustiar e o Senhor não vai trazer resposta alguma. E na medida em que Deus o responde, a partir do final do capítulo 1, ele não gosta daquilo que ele escuta de Deus. Deus fala que vai usar um povo muito mais perverso, os babilônios, para vir e invadir a nação, Jerusalém, para perseguir o povo, escravizar o povo, levar o povo para o cativeiro babilônico. Isso não ia acontecer naquele momento, mas ia acontecer no momento futuro. E quando Abacuque escuta essa resposta de Deus, é como aquelas respostas que nós não gostamos de escutar do Senhor. Porque quando nós levamos um questionamento para o Senhor, quando levamos um pedido ao Senhor, a gente quer que Deus diga o quê? Sim. É isso que nós esperamos. Nós nunca esperamos uma resposta contrária. Nós nunca esperamos ou gostamos de escutar a resposta do Senhor quando Ele diz, espere. Não é nesse tempo agora que eu vou fazer, mas é em outro tempo. Abacuque, ele olha para a resposta de Deus e ele fala, não, mas o Senhor é um Deus eterno, um Deus santo, um Deus justo. Como o Senhor vai usar um povo mais perverso para punir, para julgar o seu próprio povo? Será esse um instrumento de justiça? E ele começa com questionamentos, é isso que nós vemos nesse capítulo 1. Recapitulando um pouquinho para quem não estava aqui. Quando nós partimos para o capítulo 2, que foi a mensagem passada, nós já vemos uma outra postura de Abacuque. Abacuque não faz mais questionamentos, mas agora Abacuque, ele já inicia o capítulo dizendo, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e a resposta que terei à minha queixa. O que ele está dizendo nesse capítulo, como uma sequência dos seus questionamentos, é: eu tenho perguntas, mas eu não vou desistir, eu vou permanecer. Eu vou esperar, porque eu sei que Deus vai me dar uma resposta, por isso eu vou aguardar. Então, o que nós aprendemos é que o esperar em Deus é permanecer fiel, é guardar a sua palavra, guardar a sua promessa, é guardar a visão que Deus já deu. Não só isso, mas confiar em Deus, continuar confiando. Nós gostamos de coisas imediatas. Preste atenção à geração que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos mais assistir um vídeo longo. Ficamos angustiados de assistir um YouTube de 40 minutos, de 50 minutos, de estar aqui no auditório, escutando uma palavra que dá um pouquinho mais de 30 minutos. Um pouquinho porque sou eu, né? Na verdade é 50. E já começamos a ficar desconcentrados, porque nós gostamos de coisas imediatas. Mas Abacuque, ele entende que faz parte de um processo, esse relacionamento com Deus. E agora nós vamos para o capítulo 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, já direto no verso 17 e no verso 18. Nós, a princípio, vamos ler esses dois versos. E a palavra de Deus diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo
diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Nós vamos ficar aqui no verso 2 apenas. Eu disse 17 e 18, não foi? Tudo bem, então vamos lá, pula. Vamos para o 17 e 18. Eu comecei do começo. Vamos lá. É bom que a gente faz 2 vezes. Aí aqueles pregadores dizem assim, é para ver se vocês estão atentos. Na verdade, sou eu que estou desatenta, né? Vamos lá. Mais uma vez. Verso 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Eu acho que merece uma salva de palmas mesmo. É um texto maravilhoso esse, queridos. E o tema de hoje é, ainda assim, eu me alegrarei. Vamos falar todos juntos? Ainda assim, eu me alegrarei. Mais uma vez, ainda assim, eu me alegrarei. Queridos, nós chegamos aqui nesse capítulo 3, onde nós vimos uma mudança surpreendente de comportamento de Abacuque. Ele fala nesse trecho, que nós vamos ver um pouco mais, com mais detalhes, no final da pregação. Nós começamos a ver nesse texto uma mudança de postura. Um homem que começa com questionamento. Um homem que no capítulo 2 fala, eu não tenho respostas das quais eu gostaria de escutar, mas eu vou esperar, eu vou permanecer no mesmo lugar. Agora ele diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Mesmo que não aconteça nada, mesmo que eu não veja nada, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Olha que coisa incrível. Abacuque, ele escreve em seu diário de oração esse cântico, esse salmo litúrgico. Ele começa a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Quando ele olha, o cenário permanece o mesmo. Nada aconteceu aqui com o povo de Judá. Nada aconteceu ainda do julgamento com os babilônios. Nada mudou na história. Nada aconteceu. A Babilônia continua vindo com seus carros, cavalos, com seus instrumentos poderosos e cruéis de guerra. A violência continua presente. O cenário da sua cidade é que o povo de Deus continuava idolatria, perversão, injustiça social, um cenário político caótico. Era esse o cenário, ele continuava o mesmo, do capítulo 1 e do capítulo 2. As circunstâncias não melhoraram nada. A realidade era a mesma. Só que parece que algo mudou. Algo mudou. Quando você olha as palavras de Abacuque, ele vai dizer, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha uva, mesmo que não tenha gado, mesmo que não tenha ovelha, mesmo que não tenha nada. Como é que alguém passa de um cenário de dúvida para um cenário de confiança? Como que alguém passa da angústia, de questionamentos, de confusão, para uma postura de fé? Se nada mudou, o que foi que mudou? O que nós vemos aqui é alguém que mudou. O que mudou não foi fora
de Abacuque, mas foi dentro do seu coração. O seu coração diante de Deus mudou. E a pergunta que nós fazemos é como é que foi esse processo de transformação de Abacuque? Como é que alguém que estava com dúvida, que estava com questionamentos, alguém que parecia estar frustrado com o Senhor, agora começa a mostrar uma resposta a Deus de adoração, uma postura de fé perante esse Deus? E ao longo do capítulo 3, nós vamos ter essa resposta. O que nós vemos, queridos, na pessoa desse profeta é um processo de maturidade espiritual. E eu falo que esse ano, o ano de 2026 aqui na Zion, não vai ser ano de vitória. Não fique frustrado, não. Você vai ter vitória. Eu estou orando pela sua vitória. Não vai ser ano de conquista. Também estou orando. Eu tenho uma lista que eu oro por cada um. Se você ainda não está nessa lista, você diz, pastor, eu acho que eu não estou nessa lista, viu? Eu quero colocar o meu nome. A minha oração não é mais poderosa, tá bom? É igual a sua, mas é melhor ter mais gente orando por você, não é verdade? Então, orem pela pastora, tá bom? Ah, quanta gente, já pensou? A minha vida ia ser outra, se todo mundo daqui orasse por mim. Não deixa eu orar sozinha, não. Ora também. Queridos, o que acontece aqui é que a igreja também, nós hoje, precisamos passar por esse processo de maturidade espiritual. Por isso que quando nós lemos essas palavras, esse capítulo 3 de Abacuque, isso nos convida, nos chama a participar desse processo de maturidade espiritual. E eu quero mostrar para vocês, agora sim, no verso 2, vocês não me atrapalhem. Agora, no verso 2, como é que começa esse processo de maturidade de Abacuque? Agora vamos ler. Verso 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que Abacuque está falando nesse pequeno verso, queridos, é Deus faz de novo. Ele começa a olhar para o passado. Ele começa a lembrar das coisas que o Senhor fez na nação de Israel. Ele começa a enxergar como Deus agiu com aquele povo, como Deus libertou da escravidão lá do Egito, como Deus abriu o mar para esse povo passar, mesmo sendo perseguido pelos egípcios, fazendo coisas milagrosas, maravilhosas, que só Deus podia fazer. Como é que Deus sustentou esse povo no meio do deserto? Olha só, não tinha idolatria, não tinha nada para comprar pão, para comprar aquela pizza, para comprar aquelas coisinhas de $1, que estão enrolando a gente, porque agora é $1,25. Deveria mudar o nome. No deserto, o povo andando e o Senhor sustenta. Não só foi sustentado com pão que cai do céu, com água que brota da rocha, água amarga que se transforma em água doce. Para quê? Para suprir a necessidade desse povo. Um povo mau, um povo que murmurava o tempo inteiro. Mas Deus também guia esse povo ali pelo deserto, direciona. Que coisa maravilhosa é termos a nossa vida guiada por Deus. Eu falo para Deus que eu sou um pouco lenta de entender. E quando eu estou com algumas dúvidas se eu posso fazer tal coisa, eu digo, Senhor, mas manda um negócio assim meio que piscando. Né? Aqui, né? Que a gente é lento muitas vezes de entender os sinais que o Senhor nos dá. Mas esse povo vivenciou tudo isso. E agora Abacuque, nesse processo de maturidade, nesse processo em que ele passa por dúvidas, questionamentos, por espera, agora ele está em outro momento da vida dele com Deus. Agora ele olha
E ele diz assim: Senhor, aquilo que o Senhor fez, faz de novo. Faz agora. Faz no presente. Faz na minha vida agora, faz na nossa época. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai agir com julgamento, mas também entra com a tua misericórdia. Aquele povo era murmurador, não merecia a tua graça e o teu amor. Faz a mesma coisa, assim como o Senhor não acabou com ninguém ali. O Senhor foi misericordioso, faz isso conosco hoje. Deus guiou esse povo e sustentou esse povo de geração em geração. E agora, Abacuque está lembrando. No verso 3, vamos continuar lendo. Ele continua dizendo: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, a sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam na sua mão, onde se escondia o seu poder. Agora, Abacuque está dizendo, não só o Senhor fez por esse povo, mas o Senhor é o Deus criador e soberano sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre mares, o Senhor governa sobre terra, o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer, porque o Senhor criou todas as coisas. E ele começa a lembrar do poder de Deus sobre a criação, e ele diz assim, se formos continuar toda a história, porque nós não vamos ler, o sol e a lua pararam no céu, Deus parou e fez a terra tremer, os montes antigos se despedaçaram, as colinas eternas se abaixaram, Deus agitou os rios, Deus agitou o mar, Deus pisou o mar com seus cavalos, Deus atravessou as grandes águas, Deus julgou as nações, e nós não gostamos do julgamento de Deus, porque a gente só pensa nesse Deus que é amor. Um Deus que cria todas as coisas, Ele cria também um padrão de justiça dEle. E nós não somos nada, não temos nenhuma inteligência perto do nosso Pai, do nosso Criador, para dizer, eu não acho, não concordo. Eu falo para a pessoa não lê, começa a ler a Bíblia do Antigo Testamento, não, sabe por quê? Porque vocês me dão tanto trabalho. Começa do Novo. Porque a pessoa começa a ler o Novo Convertido e faz assim, pastora, mas eu não concordo. Eu falo, pronto. Aí eu vou ter que, explicar. Eu falo, vai para o Novo Testamento. Depois que você estiver um pouquinho mais maduro, a gente volta para o Antigo Testamento. E Deus julga as nações, Deus age em favor do seu povo. Abacuque está relembrando. Sabe o que, queridos? A história vitoriosa de Deus com o seu povo. Deus é um Deus de vitória. E porque Ele é um Deus de vitória, nós somos mais que vitoriosos. Ele está fazendo com que eu e você, os leitores, hoje, pediam em oração, quando Deus abriu a porta para você estar nesse lugar, porque não reclame não, viu? Foi você quem quis estar aqui. Não fique reclamando, aqui é difícil, aqui é não sei o quê, Escravos Unidos da América, foi você quem quis. Oxi. Eu fui enganado pelo YouTube, meu filho. Você é tão inteligente. Você achou que era o quê? Dê um glória a Deus. Você está nesse lugar. Que coisa linda, você mora na América. Você pode gravar uma história e ninguém no Brasil vai ficar sabendo das lutas, não. É só sorriso, querido. E o nosso futuro é maravilhoso, amém? Nós estamos abrindo um caminho para os nossos filhos.
não serem somente prósperos, mas abençoar essa nação com a inteligência, a criatividade do brasileiro nessa nação, em nome de Jesus. E essa é uma disciplina espiritual, queridos, porque nós precisamos trazer à memória, temos uma facilidade impressionante de esquecer a bondade de Deus sobre a nossa casa. A nossa memória, ela é fraca. A nossa memória costuma falhar. Preste atenção no seu dia. Tantas coisas boas acontecem, mas acontece apenas uma que é ruim. E você passa o dia lembrando de qual? Parece que a gente veio com defeito de fábrica, né? Queridos, a minha memória está ficando tão ruim que eu estou ficando, sinceramente, preocupada. Um dia desse, eu procurei a chave do carro. Eu sempre procuro a chave do carro, essa é a verdade. Muitas das vezes eu encontro-a dentro do próprio carro. Mas dessa vez não estava. E não estava em nenhum lugar possível de estar. Porque a minha casa tem uma bagunça organizada, em que eu posso imaginar onde as coisas estão. Então, eu procurei em todos os lugares, eu pensei, não, de repente, eu coloquei na calça jeans, tirei a calça, coloquei no cesto, procurei, estava chegando a hora do culto. 5h30, eu falei, não, eu preciso pegar um Uber. E fiquei com aquilo, né? Onde eu coloquei essa chave? Aí eu vim para o culto de Uber e estava pensando, quando eu chegar em casa, eu vou revirar o lixo, porque vai que eu peguei tudo junto assim e joguei no lixo. Enfim, quando eu já cheguei muito tarde em casa, cheguei mais de 10 horas, e de repente, quando eu estou assim, já me organizando para dormir, o meu filho chega, estava escuro, ele vem no corredor escuro, ele chega e faz bem assim, ó. Eu fiquei assim, olhando. Eu falei, o que foi? Ele, a sua chave. Aí eu falei, estava onde, meu filho, essa chave? Ele, mãe, estava em cima do capô do meu carro. Eu fui para o trabalho com a chave no meu capô e voltei e só vi a chave agora. Eu falei, no capô do seu carro? E o pior é que eu não tinha a menor ideia como é que aquilo ali foi parar no capô do carro. A menor ideia. Eu fiquei, gente, eu disse, meu Deus, eu fui dormir. Ó, nada tira o meu sono, tá? Nada, nenhum problema tira o meu sono. Eu deito na cama e puf, durmo. Mas nesse dia eu fiquei pensando, será que eu estou com começo de Alzheimer? É sério. Eu fiquei extremamente preocupada. Eu falei assim, gente, não é possível que eu não tenha nenhum vislumbre de ter colocado essa chave. Quando foi no outro dia de manhã, eu fazendo as coisas, aí me veio aquela imagem, meio ainda embaçada. Eu me lembrei. Eu saí para pegar umas coisas da minha garagem e já colocar num carro para trazer à noite, era um dia de domingo. E quando eu saí, eu vi todos os meus cachorros, são 6, andando na pista e parando os carros. Os carros estavam parando e aqueles cachorros andando na pista. Eu falei, meu Deus, os cachorros fugiram. E aí eu joguei a chave lá para fazer aquilo que eu precisava fazer. Só que, depois disso, eu já ignorei a chave completamente. Não, e o pior é que junto ia ser o aniversário de 6 anos da Zion, eu tinha comprado um 6 grande aqui de enfeite. Era isso que eu ia pegar. Eu já ia pegar as coisas do aniversário já para deixar para a pessoa certa. E peguei a caixa e joguei junto, né, com a chave em cima do capô. Não filme isso não, viu, Gi? Essa parte a gente corta. E aí, gente, olha que cabeça. Antes de saber que essa chave tinha sumido completamente, eu fui do lado de fora, tinha chovido, e estava lá a caixa, toda molhada, a caixa desses 6, né, fechada ainda da Amazon.
E eu olhei para a caixa e falei assim, menino, que serviço horrível é esse da Amazon. Não deixa nem mais a caixa na porta, já deixa a caixa direto no jardim. Quando acabar, o pessoal da igreja fica com raiva de mim, porque eu não lembro do aniversário. Minha gente, tem condição, não. Olhe mesmo a situação. Agora, pergunte se eu esqueço da Bíblia. Pergunte se eu esqueço, mas diz que idoso é assim. Idoso, não, as coisas antigas ele não esquece, não. Ele só esquece as recentes que estão vindo. E Abacuque aqui está fazendo exatamente isso. Ele está trazendo à memória as coisas do passado, para que isso fortaleça a sua fé, para que ele diga, Senhor, o Senhor é o Deus que fez nesse tempo, fez no passado, fez para o seu povo, agora o Senhor é o mesmo Deus que é capaz de fazer nesse momento em que nós estamos no presente. O Deus que tirou você tantas vezes do sufoco. O Deus que tantas vezes mostrou uma porta onde parecia não haver saída. É o mesmo Deus que está com você hoje, 15 de março de 2026. Nós estamos diante do mesmo Deus. Por isso, hoje é o lugar de você colocar todos os seus questionamentos, dúvidas, problemas aqui. Não deixa lá fora, não. Queridos, ele está fazendo isso e dizendo, o Senhor é o Deus que responde cada oração. O Senhor respondeu no passado. E o Senhor continua respondendo. O Senhor é o mesmo Deus que um dia abriu uma porta. Hoje o Senhor é capaz de continuar abrindo. O Deus que sustentou você em um momento tão especial, tão desafiador, onde você se viu sozinho, sem amigos, você se viu completamente sem ter estratégia, sem ter solução. Ele fez. E ele continua fazendo. Então, lembrar dos problemas, queridos, não te leva a lugar nenhum. Mas se você lembrar de como Deus tirou você dos problemas, talvez não mude as circunstâncias, mas lembra quem Deus é na tua vida. Amém. Se você lembrar das coisas do passado, talvez as circunstâncias da sua vida não desapareçam, os problemas não mudem, mas muda profundamente a maneira como nós oramos, como nós esperamos, como nós nos posicionamos diante desse Deus, porque o Deus que fez é o Deus que é capaz de fazer de novo. Amém? Nós também vemos aqui no texto Abacuque aceitando o que Deus está fazendo no momento atual, no presente, mesmo quando ele não entende completamente aquilo que Deus está fazendo. Abacuque, ele percebe que Deus não livrará do julgamento, que Deus não livrará o seu povo da invasão babilônica, que naquele momento os planos de Deus não seriam interrompidos. Um dia Deus julgaria a Babilônia, mas não era nesse momento que o povo de Deus ia passar pelo sofrimento. E essa revelação, ela abala profundamente Abacuque. E essa é a beleza da Bíblia. É que a Bíblia não esconde como os seus profetas, como o seu povo. É sensível e é permeado de emoções profundas. Porque muitas vezes nós lemos e achamos assim, não, mas ele era um profeta. Não, mas esse daqui foi um homem levantado por Deus. Não, esse daqui vimos como heróis da fé, assim como Hebreus fala. Mas nós não entendemos que são pessoas sujeitas a todo tipo de emoção, como eu e como você. E no verso 16, Abacuque vai dizer, eu ouvi isso. Eu ouvi o que o Senhor vai fazer. Eu ouvi como o Senhor vai usar a Babilônia como instrumento de tua justiça. Como nós seremos massacrados, como nós perderemos tudo aqui, como nossos homens e mulheres e crianças serão levados para o cativeiro babilônico.
Eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Mas tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Como isso é possível? Como isso é possível? Alguém que sabe, recebe de Deus um diagnóstico tão pesado, mas mesmo assim, sente em seu corpo, mas a sua mente e o seu coração se voltam a Deus e se tranquiliza em Deus. Queridos, Abacuque, ele não deixa de ficar abalado. O texto é muito claro em dizer: o seu corpo sente. E mesmo que não haja nenhuma produção, mesmo que não haja o que a minha família comer, e ele vai numa ordem progressiva até chegar ao gado. Mesmo que não tenha carne, mesmo que não reste nada no presente, nem que nós olhemos para o futuro e consigamos enxergar no futuro alguma solução, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Quando nós falamos de adoração, nós achamos que é um momento no culto. Vamos agora para um momento de adoração, o worship. E aí nós nos levantamos e colocamos: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí, não vem nem para o culto se estiver chovendo. Eu hoje fiz um tutorial. Fiz um tutorial para o pessoal da igreja. Gente, eu vou ensinar vocês como é que se faz quando chove e você precisa ir para a igreja. Você pega uma sombrinha, abre a porta da sua casa e se dirige ao carro. Pronto. É assim. Igualzinho. Olha que coincidência. Como você faz quando vai trabalhar. Olha que coincidência. Como você faz quando chega no Disney Spring e chove. É igual, sabia? É a mesma coisa. E nós levantamos as nossas mãos, falamos com a nossa boca: ai, como é maravilhoso esse louvor dessa igreja. Ai, te adoro, Senhor. E achamos que adoração é isso, quando a verdadeira adoração. Eu adoro quando eu reconheço quem Deus é. Não só o que Ele faz, independente se Ele faz ou se Ele não faz, se Ele me dá ou se Ele deixa de dar. A adoração é quando eu tenho alegria nesse Deus e não depende das circunstâncias em que eu estou vivendo. Eu me alegro em Deus porque Ele é o Deus da minha salvação. Se não fosse por esse Deus ter enviado o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, eu estaria completamente perdido, e é por isso que eu me alegro. Eu me alegro por quem Ele é. Eu adoro esse Deus. Se eu perder tudo, ainda assim eu adoro. Se eu não tiver uma resposta positiva desse Deus, ainda assim eu adoro. Mesmo que eu não veja e que eu não tenha uma resposta que eu esperava, ainda assim eu adoro. Porque a verdadeira adoração é um coração que expressa reverência, amor, obediência, confiança, apesar de. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Verso 19, ele termina dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e me faz andar em lugares altos. Abacuque, ele fecha o diário de oração. Ele, depois de passar num processo com Deus de questionamentos, de dúvidas, de conflitos, de insegurança, de frustração, quando Deus vem com uma resposta que ele não esperava,
Depois dele dizer, não, eu vou ficar aqui esperando, eu não vou sair do meu posto, enquanto o Senhor não me der uma resposta, eu vou aguardar, porque eu sei que Ele vai falar. Nesse momento agora, ele está em outro momento com o Senhor. Ele fecha dizendo assim, olha, mesmo que o Senhor não mude as circunstâncias, eu sei que o Senhor vai me fazer andar de maneira estável, de maneira veloz, num terreno que é perigoso, num terreno que muitas vezes é cheio de obstáculos. O que Abacuque está dizendo, queridos, é que muitas vezes Deus não muda os cenários, mas Ele muda a capacidade de você passar pelo cenário da sua vida. Abacuque muda o coração diante desse Deus. Isso aqui as pessoas falam de resiliência. Se você tem um pouquinho de idade e um pouquinho de caminhada com o Senhor, não é tudo mais que te abala. Não é mais. Porque você sabe que tem um Deus que te sustentou. Se Ele te sustentou, Ele vai sustentar. Ele vai fazer. E essa história lembra muito a história de Jó. Jó, ele era um homem que não estava sofrendo um castigo de Deus. De forma nenhuma. O texto de Jó, capítulo 1, começa dizendo que ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem fiel, temente a Deus, que costumava se desviar do mal. Não só isso, mas era um pai espiritual para os seus filhos biológicos. Fazia sacrifícios em nome dos seus filhos, porque podia ser que os seus filhos pecassem e ele gostaria de colocar esses filhos santos diante do Senhor. E ele passa por um problema terrível na sua vida. Ele começa a perder tudo que ele tinha. E você conhece essa história. Ele vai perdendo os seus bens, perdendo os seus filhos, perdendo a sua saúde. E no livro de Jó, você vai ver ali por volta de 70, 75 perguntas que Jó faz a Deus. Dentre elas, Jó diz, no auge da sua angústia, por que eu não morri ao nascer? Acaso é bom para ti, Senhor, me oprimir? Por que escondes o teu rosto? Porque o Senhor não fala nada, porque o Senhor me faz passar por isso que eu estou passando e não diz absolutamente nada. E Deus, durante os 37 capítulos, Deus permanece em silêncio. Mas a partir do capítulo 38, Deus começa a falar. Deus resolve responder. Só que Ele responde com perguntas. E da mesma forma, agora é a vez de Deus fazer perguntas a Jó. Ele não diz nenhuma das respostas que Jó perguntou, mas agora ele começa a fazer as suas próprias perguntas para Jó. E ele vai dizer assim: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu comecei a criar céus, terra, estrelas, astros, mares, dizer ao mar, vem até aqui e daqui não passe. Quando eu comecei a criar todos os animais, aqueles que voam, aqueles que rastejam, aqueles que vivem no mar, Jó, onde é que você estava? Quem determinou as medidas da terra? Você sabe. Sobre que foram firmadas as suas bases? Jó, você consegue me responder? Você consegue me responder? E o final dessa história é Jó dizendo: Senhor, eu falei
o que não entendia. Coisas maravilhosas são as tuas, Senhor. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, os meus olhos te veem. Meu querido, eu queria pedir para você ficar em pé. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento. Um momento em que você não tem respostas para os seus questionamentos. Você está passando por um momento de tribulação, de angústia. Você está passando por um momento em que a sua mente fica confusa. Muitas pessoas estão ao redor falando tantas coisas. Mas você quer escutar a voz de Deus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida. Você quer saber qual é o seu futuro. Você quer que Deus estabeleça a sua casa, a sua vida. Você tem orado, mas não tem ouvido do Senhor. E esse é um tempo difícil. Talvez o presente é incerto, o futuro é incerto. Mas a palavra de Deus nos convida a ter uma postura de fé. Todo esse ensinamento de Abacuque, esses 3 capítulos, nessa série chamada O Som do Silêncio. Quando perguntamos e Deus não nos responde, ou quando Ele responde e Ele diz aquilo que nós não esperávamos. Como deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser de fé. Deve ser, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quando eu olho para Deus, quando eu entendo quem Deus é, não só Criador, mas um Pai. Que pai vai fazer mal para o seu filho? Ainda mais um Pai santo, em que não há nenhuma maldade nele. Postura de fé. Postura de dizer, ainda assim, eu confiarei e eu me alegrarei no Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Eu adorarei, Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação.